Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Silos e Secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Chegou o novo tronco Coima. Robuste. Tronco Robuste. Único com estrutura de arcos monobloco. Uso de fixadores especiais. Guilhotinas de correr. Preparado para as balanças eletrônicas Coima. Sistema anti-ruídos. Pisos anti-estresse. Trincos de manejo rápido. Robuste. 5 anos de garantia. Tronco Robuste. Segurança para você e bem-estar para seu rebanho. Coima. Aqui o peso é bruto. Boa tarde, está no ar a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é dia 22 de março, terça-feira. Você vai ver nesta edição. Você vai ter informações a respeito do clima, isso porque ele começa a trazer ameaças ou pelo menos insegurança em relação ao plantio da temporada 2016-2017 nos Estados Unidos. Em Mato Grosso do Sul, a estimativa da produção de soja elevou, agora está estimada em 7,5 milhões de toneladas. E a China planeja soltar os seus estoques no mercado internacional, estoques de algodão, no próximo mês. E ainda você vai ver hoje que uma propriedade da região de Alta Mogiana, em São Paulo, já deu início aos trabalhos de colheita do café. Você tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. O Agricultura BR começa trazendo os destaques para a moeda americana, o dólar e a desvalorização do real frente ao dólar nas últimas semanas tem mexido com vários mercados. Vamos saber como é que está a moeda agora negociada no Brasil. Dólar comercial andando de lado, praticamente na estabilidade, 0,02%. Vem estável o dólar hoje a R$ 3,61 mais um. Dólar comercial que tem sido determinante em negócios aqui no Brasil, no caso da soja, e também lá nos Estados Unidos, no caso do café. Vamos dar uma olhadinha agora na soja negociada na Bolsa de Chicago, que nos últimos dias recuperou o suporte de $9 por bushel, patamar esse que não era visto há meses para a commodity. Na manhã de hoje, soja operando nos Estados Unidos também vinha em movimento de alta, mais um dia de elevação, e a gente vai acompanhar agora os negócios neste momento, então. A soja continua subindo, uma alta expressiva de mais de 1% para as posições de mais curto prazo. A posição de maio negocia o bushel da soja agora a $9,11 mais 25 por bushel, alta de 1,02%. A posição de julho vem a $9,17 mais 75, alta de 1,04, agora 0,7%. Enquanto a posição de agosto, que hoje já passou dos $9,20, agora vem um pouquinho abaixo disso, mas ainda assim subindo com força, sobe mais de 1%. Negócios agora $9,19 mais 75 por bushel. E olha, nós temos acompanhado os últimos pregões da soja em Chicago, mostrando os valores vindo para cima, inclusive recuperando o patamar de $9 por bushel. Isso acontece quanto mais espaço tem para as incertezas em relação ao clima, como o El Niño, dando espaço para um Laninha no meio oeste norte-americano, principalmente. Essa situação traz um movimento instável, de instabilidade, de incertezas e faz com que se possa crer que a produção norte-americana não seja tão cheia e não seja tão fácil como aconteceu nos últimos anos. Além disso, alguns fundos de investimentos voltaram para os negócios nos Estados Unidos, o que faz com que a soja ganhe esses patamares agora, posição ali das de mais curto prazo que nós trouxemos agora, a de mais longo prazo, chegando já no dia de hoje a $9,20 por bushel.
Agora a gente vai dar uma olhadinha em qual foi a área semeada, tanto com soja quanto com milho nos Estados Unidos nas últimas temporadas, para avaliar como que o país tem tomado as suas decisões em relação à área destinada às culturas. Vamos acompanhar na tela agora, então, os números apresentados aqui no Agricultura BR, são projeções e confirmações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na safra 12/13, a área cultivada com soja somava 31.240.000 hectares. Temporada seguinte, 13/14, esse valor recuou para 31.080.000 hectares. A safra 14/15 alcançou uma área total de 33.710.000 hectares e a safra passada, que é a atual e ainda está sendo validada, 15/16, os Estados Unidos, que já colheram toda a sua área, cultivaram 33.470.000 hectares. Na última coluna do seu gráfico, você vê a safra 2016-2017, que ainda vai entrar em vigor nos Estados Unidos, mas eles já têm uma projeção. No último evento anual do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Fórum Anual, eles apresentaram a projeção para a área de cultivo na próxima temporada, 16/17, que ficou estimada, então, neste número, em 33.390.000 hectares. Bom, agora nós vamos ver para o milho, porque o milho, quando teve a divulgação dos dados desse Fórum Outlook, que é o Fórum Anual do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foi o milho que chamou muito a atenção, porque a ampliação de área para o cereal. É o que o Agricultura BR destaca agora. Trazemos as áreas em milhões de hectares lá nos Estados Unidos, o que aconteceu nas últimas temporadas e o que deve acontecer na temporada 16/17. 12/13, 39.380.000 hectares. 13/14, 38.610.000 hectares. 14/15, 36.670.000 hectares. 15/16, a safra atual, que já foi colhida, 35.610.000 hectares. Você vê um movimento de queda entre a 12/13 até a 15/16. E agora, uma retomada para a área de milho nos Estados Unidos, mesmo com toda a situação de mercado ruim para o milho. 36.510.000 hectares é a expectativa do Fórum Anual do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe para cima essa expectativa, mesmo os americanos tendo estoques muito elevados, preços muito baixos, muita dificuldade de vender e exportar milho. A expectativa é uma área maior, então, para o milho e também para a soja, levemente, mas para o milho de uma maneira muito mais determinante. Por aqui a gente vai seguir falando sobre os Estados Unidos, mas agora em relação à previsão do tempo, porque o país já se prepara para fazer o plantio dessa nova safra 16/17, em especial os estados do sul do país. Olha, no último inverno, o último inverno foi influenciado pelo El Niño também nos Estados Unidos, o que acabou deixando as temperaturas mais altas e diminuindo a frequência e a quantidade de nevascas no país. Vamos saber então com a Nadiara se esse inverno menos rigoroso no país foi possível para manter a umidade do solo. Nadiara, boa tarde para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Mesmo com a diminuição da frequência de nevascas por causa das temperaturas mais altas, as chuvas foram um pouco mais regulares, especialmente agora no final do inverno. Com isso, a umidade do solo está elevada por enquanto. E também as temperaturas já estão um pouco mais altas. Em algumas áreas, ainda temperaturas muito baixas, o que impossibilita o plantio de grãos ainda, mas a temperatura já está subindo gradativamente. Então, principalmente sobre partes aqui do centro e sul das áreas produtoras, a temperatura já varia de 12 a 16 graus, então já é uma temperatura um pouco mais amena. Por enquanto, as temperaturas ainda estão mais baixas e ainda dificultam, então esse plantio ainda precisa esperar a temperatura ficar um pouco mais elevada, principalmente nestas áreas aqui mais ao norte do cinturão produtor de grãos, onde ainda a temperatura gira em torno dos 4 graus, então é uma temperatura ainda muito baixa para o plantio. Quanto à umidade do solo, neste mapa a gente observa que nas áreas em verde o índice está bastante elevado, chega até 90% de umidade no solo nestas áreas em verde escuro. Então, nesta parte aqui do cinturão produtor de grãos, por enquanto as condições de umidade do solo são boas para aquelas áreas que vão começar a plantar. E agora, para os próximos períodos, tem previsão de chuva ainda nas áreas produtoras. É uma chuva que não deve ser tão volumosa, mas deve garantir ainda boas condições de umidade. Aqui sobre o norte, partes do norte do cinturão produtor de grãos, pode chover de 15 a 30 milímetros nesses próximos 5 dias. Mas aqui sobre a área central e sul, previsão de chuvas um pouco mais isoladas e com menor volume acumulado.
Já no período entre 27 e 31 de março, a chuva se concentra um pouco mais para sul, com volumes passando de 30 milímetros, mas deve chover em todas as áreas produtoras do cinturão produtor, mais de 15 milímetros. Então, essa chuva ela vai continuar de forma um pouco mais isolada, mas com frequência sobre as áreas produtoras. E entre os dias 1º e 5 de abril, a chuva continua um pouco mais ao sul e mais ao norte, ainda pancadas isoladas e de baixos volumes de água. Apesar do baixo volume, a gente observa que nesses próximos 5 dias tem previsão de chuva em quase todos os estados produtores. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações. Ao longo da edição, ela volta com previsão do tempo para o Brasil. Por aqui é hora de cotações de mercado. Acompanhe os valores da soja hoje em todo o país. Veja no próximo bloco, produção colombiana de café arábica pode sofrer uma redução de mais de 8% na atual temporada devido ao El Niño. Você vai ver ainda que a China planeja soltar no mercado seus estoques de algodão. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta ao vivo nesta terça-feira para todo o Brasil. Por aqui as informações agora são para o setor cafeeiro. Olha, a Agricultura BR vem comentando nas últimas semanas que deveria haver uma antecipação no início dos trabalhos de colheita da safra de café arábica no Brasil, devido ao estresse hídrico que antecipou a floração, a fase de floração dos cafezais. Pois bem, a região de Alta Mogiana, em São Paulo, já registra inícios de trabalho de colheita do café em andamento em uma propriedade específica que cultiva café Bourbon amarelo, que é uma variedade de café arábica muito utilizada na produção, na preparação de cafés especiais. Os grãos colhidos são considerados normais e uniformes. Para as demais áreas produtoras da região da Alta Mogiana, a expectativa é de que a colheita seja dado início em 20 a 40 dias. A expectativa também é bastante positiva, com grãos apresentando volume, né, uma dimensão de peneiras maiores e também uma boa qualidade. Bom, a gente segue falando sobre essa condição de colheita antecipada, isso porque o clima foi quem colaborou para isso, né, Fabiano? O clima colabora principalmente nessas regiões de produção de café arábica do sudeste do Brasil, sul de Minas Gerais, parte de São Paulo, parte do Rio de Janeiro. Entretanto, há áreas, isso tem garantido também a expectativa de safra recorde para café arábica no Brasil. Entretanto, outras áreas de produção de arábica no norte de Minas e principalmente Conilon no Espírito Santo vão sofrendo com a falta de umidade no solo. Essa é uma circunstância que já acontece há muito tempo e vamos saber com a Nadiara Pereira se há alguma expectativa de mudança, né, para esse cenário que vai ficando cada vez pior para o produtor lá no Espírito Santo e também parte de Minas. Nadiara. Olha, Fabiano, tem até previsão de chuva agora para os próximos dias. Essa chuva até atinge algumas áreas que estão mais secas do Espírito Santo e norte de Minas Gerais. Só que é uma chuva que não traz aí um alívio, não deve reverter a situação, até porque o café já está numa fase bem avançada e também porque essa chuva não é suficiente para encharcar o solo. E também a gente está entrando já num período de diminuição da chuva sobre o interior do país. Já começou o outono, abril já é um mês marcado pela diminuição da chuva sobre o sudeste do Brasil, então a situação deve se agravar ainda mais nos próximos períodos. A gente observa aqui que o índice de umidade do solo está muito baixo sobre o norte mineiro e partes do Espírito Santo, chegando abaixo de 10%, e esse índice baixo de umidade tem prejudicado não só o café, mas várias culturas, inclusive também a produção de leite no norte de Minas Gerais. Essa é uma das principais áreas produtoras de leite, as pastagens foram muito prejudicadas por causa da falta de umidade, então comprometeu a produção leiteira, principalmente na região de Montes Claros. Já sobre São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Triângulo Mineiro, a gente observa que boas condições de umidade, o índice de umidade no solo chega a quase 100%, então garantindo boas condições
condições aí para o desenvolvimento final dos cafezais. Agora, para os próximos dias, tem previsão do aumento da chuva sobre o sudeste por conta da chegada de uma nova frente fria. O sistema está lá no sul do país, chega hoje no finalzinho desta terça-feira e avança no decorrer da semana, trazendo chuva forte entre São Paulo e sul de Minas Gerais, com volume de água de até 70 milímetros. Também vai chover forte aqui na divisa com Goiás e essa chuva ela se expande aqui, atingindo boa parte do interior mineiro e Rio de Janeiro. Mas a gente observa que as áreas que estão mais secas, o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo, a previsão é de uma chuva bem irregular, pancadas isoladas e de baixo volume de água. No próximo período, a situação não muda muito. A chuva diminui nas áreas que já estão mais úmidas, previsão é de volumes mais expressivos em torno de 30 milímetros, e nas áreas que já estão mais secas não tem previsão de chuva significativa. Entre os dias 1º e 5 de abril, chove em quase todo o sudeste, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, então não é considerada aquela chuva agrícola que vai encharcar o solo sobre as áreas secas. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco outros destaques, outras informações da previsão do tempo. Por aqui é hora de falar sobre o mercado do café. E a gente começa trazendo em destaque o café arábica negociado no mercado físico do Brasil, que ontem, segundo a apuração do CPEA, perdeu o suporte de R$ 500 pela saca de 60 quilos. A variedade sofreu uma redução em função da queda notada também na Bolsa de Nova York nesta última segunda-feira, que acaba influenciando diretamente os negócios no país. Vamos acompanhar agora na tela, então, as últimas negociações para o arábica. Você vê ele perdendo o suporte, portanto, de R$ 500 a saca. Suporte esse que tinha sido conquistado na semana passada, quarta-feira, dia 16, alcançando o valor de R$ 504,17. Desde o fim de janeiro, os preços do arábica não alcançavam esse patamar aqui no Brasil. Na quinta-feira passada, dia 17, o valor chegava a R$ 509,09 e de lá em diante veio recuando. Na sexta, fechava R$ 507,60 e no dia de ontem, segunda-feira, dia 21, queda de 1,59% no dia, voltando ao patamar de R$ 499 a saca. Ainda assim, acumulando altas no mês de março, a alta já soma quase 4%. Agora a gente confere as cotações do arábica para a região produtora do Paraná. Destaques internacionais agora para o mercado do café, em especial agora falando ainda do arábica. A produção de café da Colômbia, que é um importante país produtor da variedade no mundo, fica atrás do Brasil, deve ser reduzida em até 1.200.000 sacas de 60 quilos. Essa informação foi dada pela Federação Nacional dos Cafeicultores do país, em decorrência do fenômeno climático El Niño, que derrubou bastante a produção. Com isso, a nova estimativa é de que a Colômbia retire dos cafezais uma safra de 13 milhões de sacas e não mais de uma queda de 8,4% em relação ao que foi colhido na safra passada, que foi uma produção de 14.200.000 sacas de 60 quilos. Bom, como eu estava falando, a Colômbia é um importante player no mercado e com o que acontece por lá influencia nos negócios internacionais, não é isso, Fabiano? Exatamente, Juliana. Esse é o fundamento de hoje para Nova York. Nós estávamos destacando nesse último programa de segunda-feira a relação do café arábica negociado em Nova York com o que acontece aqui no Brasil com a economia brasileira. Como a política dá aqueles sinais de muito distúrbio, os distúrbios políticos internos, isso mexe com a moeda norte-americana, influencia os valores lá em Nova York, que consequentemente vão influenciar depois, um dia depois, os negócios no mercado físico nacional. Foi o que aconteceu nesta última segunda-feira e vai acontecendo durante o dia de hoje. Agora, em relação à Colômbia, também um importante produtor, também traz seus efeitos. Tanto que é que hoje aqui no Brasil o dólar vai andando de lado, vai na estabilidade, os valores negociados para a moeda americana em R$ 3,61, mas em Nova York vinha ganhando, vinha subindo exatamente por conta do fator
Colômbia. É o que a Agricultura BR destaca agora. Temos aqui a posição de maio ganhando bastante, 1,59% de alta, negociada a $1,33, mais 65 por libra peso. Julho, 1,53% de alta, negociado agora em $1,35, mais 40 por libra peso, enquanto que setembro vem $1,37 por libra peso, elevação de 1,51%, alta média aqui no mais curto prazo de 1,5%. Portanto, café arábica, depois de uma segunda-feira de perdas, volta a ganhar em Nova York. De olho agora no mercado futuro do café arábica aqui no Brasil, que segue geralmente a influência lá de fora. Na queda de ontem, na Bolsa de Nova York, as cotações internas do país também caíram. Vamos saber se hoje a alta lá de fora influencia positivamente nos negócios aqui no Brasil. Veja comigo, o café negociado na BMF Bovespa, operando sim em valorização. As cotações sobem no momento próximo a 1%. A posição de setembro negocia agora a saca de 60 quilos do café arábica a $159,65. Recupera a perda de ontem e sobe agora a 0,88%. A posição de dezembro, que possui 1.550 contratos, tem alta de 0,96% e já passa dos $162 por saca. Saca agora para entrega em dezembro vem negociada a $162,55. Por aqui é hora de mais cotações do arábica no mercado físico do Brasil. Atenção agora para os valores anotados em Minas Gerais, de acordo com o Centro do Comércio de Café do Estado. Hoje é dia de alta para o café negociado no cenário internacional. Na Bolsa de Londres, o café robusta também vinha ganhando e vinha ganhando bem há poucos minutos. Vamos saber agora como é que estão os negócios. É café robusta negociado na plataforma Life. Em Londres, temos a posição de maio subindo 1,83% a $1.500 por tonelada. Julho tem alta de 1,73%, negociado a $1.527 por tonelada, enquanto setembro tem negócios a $1.553 por tonelada, elevação de 1,76%. Café em Londres ganha e ganha bastante neste momento. Aqui no Brasil, o preço do café Conilon ontem registrou baixa, mais uma baixa para acumular a queda acumulada já anotada para o mês de março. Vamos acompanhar agora a apuração do CPE, então, para saber a quanto foi negociada a saca de 60 quilos do Conilon, tomando como base o Espírito Santo. O valor ontem ficou em R$ 361,37, registrando uma queda de 0,54% no dia. Essa alta que a gente vê no gráfico, que mostra a última semana, que trouxe preços em elevação, ainda assim não foi suficiente para zerar a queda acumulada no mês de março para o café Conilon, que ainda assim registra baixas expressivas. No acumulado do mês de março, portanto, preço do Conilon negociado no Espírito Santo já caiu mais de 3%. A gente dá uma olhada agora, então, mais cotações para o Espírito Santo, tanto para o Conilon quanto para o café arábica. Veja. Hoje, dia 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água. A ONU criou essa data lá atrás, há 24 anos, para levantar o assunto água e discutir esse assunto junto com a população global para trazer a importância da preservação deste recurso natural que é indispensável para a vida na Terra. Bom, 2/3 do planeta Terra são constituídos por água, mas a água potável equivale a muito pouco desses 2/3 todos. Apenas 0,008% da água presente no planeta Terra é consumível, é potável. Portanto, há essa grande preocupação.
A situação fica ainda mais preocupante nos dias atuais, com a contaminação dos rios, lagos e represas, que são as fontes dessa água que é potável, que é própria para o consumo, já que há mais poluição, há mais degradação desta questão. Então, a Agricultura BR hoje traz este tema relevante também para a população como um todo, já que o futuro do planeta depende da atitude que a gente toma cada dia. A gente pode tomar ações diferenciadas no nosso dia a dia que influenciam positivamente na preservação deste recurso natural. Atitudes como, por exemplo, fazer a captação da água da chuva, reutilizar a água em diversas situações e fazer a preservação dos mananciais. No caso da agricultura, o setor também tem um papel muito importante nesta missão, não é isso, Fabiano? É sim, basta lembrar que um dos principais fatores para a valorização de uma propriedade rural é exatamente o que ela tem de água, o que ela possui de água e de fontes. Lá em Brasília, na capital federal, durante essa semana, tanto a Câmara dos Deputados e do Senado, que estão ocupados com outros assuntos, todo mundo sabe, mas vão fazer alguns eventos voltados para a preservação e também para a utilização racional da água. Quem traz as informações é a repórter Márcia Prado. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a atividade agropecuária é a principal responsável pelo uso da água atualmente. De acordo com a entidade, 70% de toda a água consumida no mundo é usada na irrigação de lavouras. No Brasil, esse percentual sobe para 72%, mostrando a importância de melhorar a eficiência do uso do recurso no campo. Quem entende do assunto garante que é possível minimizar o impacto com o uso de tecnologias e manejo corretos. Os recursos hídricos para a agricultura, eles são de uso consultivo, né? Você tem que tirá-los do aquífero ou do rio ou do lençol freático, né? E eles realmente, como foi a minha palavra lá dentro, você acaba utilizando essa água, uma água virtual, né? Ela vai ser exportada, ela vai ser utilizada para outras funções, né? Ou seja, ela é uma água que é retirada da nascente, né? Aí eu vejo como, na minha perspectiva ambiental, deve-se buscar essas novas tecnologias como aspersores ou até mesmo fertilizantes que demandem menos água para ser utilizados. Na Câmara dos Deputados, o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, foi lembrado com uma sessão solene que reuniu no plenário da Casa, além de parlamentares e estudantes, entidades ambientais. De acordo com o deputado que propôs a realização, a ideia não é comemorar, mas sugerir uma reflexão, já que faltam políticas públicas adequadas e consciência no uso do recurso. Nós precisamos aproveitar essa semana agora e tentar aprovar alguns projetos. Acho que esse tema merece realmente uma atenção especial, né? Já visto as dificuldades que foram enfrentadas em 2015, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil todo, né? Sem falar no Nordeste, que já vem com esse problema há muito tempo. O Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1992, com o objetivo de promover uma conscientização sobre a importância e o risco de escassez do recurso. Márcia Prado para o SBA. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil possui um programa de prevenção dos recursos hídricos através da contribuição na preservação de mananciais de água em todo o Brasil. A gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre esse trabalho agora na reportagem de Rosa Cabral. Em Mato Grosso do Sul foram cadastradas aproximadamente 250 nascentes por várias regiões do estado. Técnicos foram a campo e constataram que a maioria delas estavam protegidas, revela a gestora dos programas de assistência técnica do Senar. Só fizemos algumas recomendações para melhorar ainda mais essa proteção e essa produção de água que já é realizada nessas nascentes. E as nascentes urbanas, que foram cadastradas também algumas, foi onde nós encontramos o maior número de nascentes em estágio de degradação ou com algum risco de degradação, e nesses casos foi feita a recomendação técnica para que os órgãos responsáveis procedessem então a aplicação de técnicas para proteção e recuperação dessas nascentes. Os passos para a preservação incluem cercar e limpar a área ao redor das nascentes, controlar a erosão e fazer o replantio de espécies nativas.
Medidas simples como uso da área em curva de nível, a utilização de terraços, a revegetação, são medidas importantes para conservar o solo, para evitar que ele se desprenda e vá parar assoreando cursos d'água, rios, e que ele normalmente, naturalmente, abasteça o lençol freático. O programa que incentiva a proteção teve início em 2015 com 1.782 inscrições em todo o país. O Senai de Goiás protegeu mais de 600 nascentes. Também se destacaram as regionais do Pará, com 310 iniciativas, o Distrito Federal na casa de 180 e o estado de Alagoas, que registrou 150 nascentes. Medidas como a proteção da nascente nos garantirão a oferta dessa água em quantidade e qualidade para os usos tanto de produção de alimentos, abastecimento urbano e manutenção da atividade biológica, que nos garantirão um futuro mais confortável, né, com mais oferta e com mais qualidade de vida. No próximo bloco, o assunto é algodão. Você vai ver que a China pretende colocar no mercado seus estoques elevados em meados do mês de abril. Ainda tem muita informação sobre soja na região centro-oeste do país, os efeitos do dólar e a perda de competitividade por conta dessa queda. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. A Agricultura BR de volta, os assuntos, temas ligados ao mercado internacional e nacional voltam ao programa e nós vamos começar esse bloco falando a respeito de trigo com operação lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Vamos saber como que vem os negócios por lá. Temos trigo hoje em ligeira alta, posição de maio ganha pouco mais de 0,5%, 0,53%, negócios a $4,69 por bushel. Julho sobe 0,58%, vem a posição negociada a $4,76 mais 25 por bushel. Setembro tem a posição negociada a $4,85 mais 75 por bushel, elevação de 0,46%. Mercado do trigo, mercado bem mais complicado nos Estados Unidos, veio perdendo bastante durante essa temporada 2015-2016. A competitividade é bastante complicada. Além disso, os americanos têm rivais ou outros países que estão vendendo e exportando mais trigo no mercado por conta dessa lacuna que foi deixada por conta de um dólar muito mais valorizado no cenário internacional. Bom, e por aqui o assunto continua sendo trigo, Juliana. A gente vai falar agora um pouquinho a respeito do trigo no Brasil. Fabiano trazendo hoje um novo indicador, o indicador trigo do CPEA para o estado do Rio Grande do Sul, que assim como o indicador para o Paraná, vem apontando altas seguidas. Vamos acompanhar agora os valores negociados para o trigo no estado do Rio Grande do Sul nestes últimos dias. Você vê o valor ontem alcançando o patamar de R$ 661, fechando o dia R$ 661,95, com uma alta, uma estabilidade em relação ao dia anterior, apenas 4 centavos de diferença. Mas o que chama a atenção é o preço anotado para a tonelada do trigo no Rio Grande do Sul no decorrer deste mês de março, que já subiu mais de 6%, quase 7% de alta no acumulado do mês, já que começou o mês de março a R$ 628 a tonelada, portanto alcançando um novo patamar, o valor do trigo negociado no estado gaúcho. A gente vai dar uma olhadinha agora, como tradicionalmente, no valor do trigo negociado no estado do Paraná, que este é o maior estado produtor do cereal no Brasil, que também vem anotando altas seguidas. Vamos acompanhar como foi a movimentação do mercado no dia de ontem. Você vê mais uma alta, uma leve valorização para cima, fechando o dia a R$ 769,49 pela tonelada. Estabilidade no dia, apenas 0,02% de alta, mas o que ajuda a somar na alta acumulada de março, que já atinge mais de 2,5%. Essa alta que acontece para o trigo no mercado físico do Brasil é explicada pela baixa disponibilidade do cereal no mercado e aquele que está disponível não tem uma boa qualidade. Portanto, o trigo de boa qualidade, este sim, tem sido bastante valorizado aqui no país.
Seguimos falando de mais uma cultura que é bastante presente na região sul do país, que é o arroz. Os valores do arroz no mercado físico do Brasil vêm recuando nas últimas semanas. Os preços já chegaram a perder o suporte de R$ 40 a saca nos últimos dias, mas recuperaram. Vamos acompanhar os negócios de ontem, então, para o arroz negociado no estado do Rio Grande do Sul. Você vê mais uma baixa notada, indo para R$ 40,01, o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca. O preço no dia de ontem sofreu uma redução de quase 0,5%, o equivalente a 18 centavos por saca, mas ainda assim não perdeu o suporte de 40. A gente segue acompanhando o mercado aqui para saber como ele reage nos próximos dias. No acumulado do mês de março, o arroz já perdeu mais de 3,7% no estado gaúcho. E agora a gente dá uma olhadinha nos valores do grão beneficiado por lá. Acompanhe. Seguimos com informações de mercado. O assunto agora é o algodão e a gente começa trazendo os destaques internacionais. As cotações do algodão no cenário internacional vêm bastante pressionadas. Já já a gente comenta o porquê disso. Mas antes vamos dar uma olhada nas movimentações de hoje, então, em como que o mercado opera. E olha, o algodão vem operando com mais um dia de baixa no patamar de 57 centos de dólar por libra-peso. Relembrando, em meados do ano passado, a cotação estava a 65 centos de dólar. Portanto, vem em recuo frequente. A posição de maio opera agora 57 mais 81 por libra-peso, queda de 0,61%. E a posição de julho cai 0,67% e negocia o algodão a 57 centos de dólar mais 69 por libra-peso. Bom, o mercado internacional do algodão vem sendo pressionado diante da expectativa da China, que é o maior consumidor global e produtor global do produto, colocar no mercado os seus estoques globais de algodão. Os estoques chineses de algodão são muito elevados, eles correspondem a 11 milhões de toneladas, o equivalente a praticamente metade de todos os estoques globais de algodão. Nestes últimos dias, na última sexta-feira, o governo chinês afirmou que esta colocação dos estoques no mercado deve acontecer em meados do mês de abril, portanto, colocando mais produtos no mercado, o que pode, mais uma vez, influenciar os valores negociados em Nova York, que, de certa forma, já previam toda esta situação. Por aqui a gente segue falando de algodão, mas agora no mercado físico do Brasil, vamos acompanhar as cotações então apuradas ontem pelo CPEA para o país. Você vê a novo patamar de preços do algodão aqui no Brasil, operando em R$ 2,43 por libra-peso. O dia de ontem fechou na estabilidade em relação à sexta-feira, a R$ 2,43, mais 11 por libra-peso. No acumulado do mês de março, o preço do algodão vem em queda aqui no Brasil, já perdeu bastante, perdeu mais de 3,7%. Agora a gente acompanha mais cotações do algodão, cotação do algodão em pluma para o estado do Mato Grosso. Veja. Veja no próximo bloco que Mato Grosso do Sul ainda precisa semear 1/4 de toda a área destinada ao milho de segunda safra. Os valores médios para a soja no centro-oeste do país, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Você vai saber o que aconteceu em um ano e também sobre as perdas, a perda de competitividade. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E por aqui o Agricultura BR traz nesse bloco os destaques para o mercado do milho. Em Mato Grosso do Sul, o plantio do milho de segunda safra avança fora da janela ideal, que no estado encerrou no dia 10 de março. Segundo a AproSoja de Mato Grosso do Sul, até a última sexta-feira, 75% da área destinada ao cereal de segunda safra
estava semeada, confirmando, portanto, que 1/4 de todo o milho que vai ser semeado em Mato Grosso do Sul na atual temporada vai acontecer fora da janela ideal, ou seja, longe das condições ideais de plantio. Hoje, já que estamos falando de milho, vamos falar sobre os embarques brasileiros. Nós tivemos ontem os números divulgados pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior e ele trouxe, claro, um movimento de 3 semanas de março em relação aos embarques brasileiros. Como era esperado, o movimento para o milho é bem abaixo do que acontecia no mês de fevereiro. O Brasil praticamente não tem milho nenhum. Isso falando do mercado interno, praticamente sem milho nenhum, tem pouco milho no Brasil mesmo. Além disso, os portos, as traders dão agora a vez ou a preferência para os embarques com soja. Por aqui nós vamos ver então como é que ficaram os números para as exportações brasileiras de milho em 3 semanas do mês de março. É que o Agricultura BR traz em destaque agora, comparativo com fevereiro e março do ano passado também. Aqui nós temos março de 2016, tendo registro de 294 milhões e 800 mil dólares que foram faturados pelas trades que operam no Brasil. Em fevereiro, 892 milhões e 200 mil dólares, março vem bem abaixo, não deve chegar perto do mês de fevereiro, mas é maior ou superior ao que acontecia em março do ano passado, quando foram faturados 132 milhões e 900 mil dólares. Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo os destaques e agora falando sobre o volume embarcado de milho. É o que nós mostramos agora, podemos mudar a tela e vamos ver que março tem um embarque de 1.766.200 toneladas. Em fevereiro deste ano, foi um número bastante expressivo, 5.374.400 toneladas. Março do ano passado, apenas 675.400 toneladas. Março de 2016, claro que comparado a fevereiro vem muito abaixo, mas comparado com março do último ano, vem mais de 120% acima. Nós vamos acompanhar agora o mercado futuro do milho aqui no Brasil para saber como opera a BMF-Bovespa nesta terça-feira. Logo mais cedo, o milho operava mais uma vez em alta no mercado futuro do país. Vamos acompanhar as negociações de agora, então. Você vê o mercado sim reagindo. A posição de maio sobe quase 2% agora e negocia a saca de 60 quilos a R$ 45,05. Esta posição possui um número elevado de contratos no momento, são acima de 7.700. A posição de setembro também negocia milho no dia de hoje, na BMF-Bovespa, agora com alta de 0,11%, uma leve alta, mas ainda assim operando em campo positivo. O milho negociado aqui no Brasil para entrega em setembro, portanto, é negociado agora a R$ 36,40. Por aqui continuamos falando sobre milho no mercado futuro, mas agora internacional. Na abertura dessa edição da Agricultura BR, nós destacávamos os valores para a soja em alta por conta de uma insegurança ou ainda incertezas em relação à safra norte-americana por conta do El Niño que se transformando em Laninha e os efeitos disso sobre o meio-oeste norte-americano. Vamos saber agora como é que estão os negócios com o milho, que sobre a soja essa expectativa traz os valores lá em cima e em relação ao milho, hoje pelo menos vai subindo um pouco, ganha um pouco as posições negociadas com milho no mercado futuro de Chicago. Posição de maio tem alta de 0,27% e é negociado a $3,70 mais 50 por bushel. Julho é elevado agora em 0,26% a $3,75 mais 25 por bushel. Setembro tem a posição negociada agora a $3,80 mais 25 por bushel, alta de 0,26%, alta, portanto, para o mercado internacional do milho nesta terça-feira. A
produção de milho nos estados que compõem a nova fronteira agrícola do país, conhecida por Matopiba, deve cair 12% nesta safra, em decorrência das condições desfavoráveis na época de plantio, que acabou fazendo com que os estados reduzissem a área destinada ao cereal. Dos 4 estados que compõem essa região, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, apenas o Piauí elevou em 12,5% a sua área destinada ao milho na atual temporada 15-16. Ele elevou essa área em decorrência de não conseguir plantar a soja, mas por conta da produtividade baixa, a sua produção deve aumentar em apenas 1,8%, mostrando, portanto, quebra de safra no estado do Piauí, assim como diminuição nos demais estados que compõem o Matopiba. A gente vai acompanhar na tela agora qual é a projeção da Conab para a produção nestes 4 estados brasileiros, para ver qual é o volume que cada um deve retirar dos campos, tomando como base o milho de primeira e segunda safra. Lembrando que estes estados são majoritariamente produtores no milho da safra de verão. O Maranhão deve apresentar uma produção de 1.373.300 toneladas de milho, representando uma queda de 6,5% em relação à produção da temporada passada. O Tocantins deve retirar dos campos 763.100 toneladas de milho, registrando uma queda muito expressiva em relação à temporada passada, baixa de 27,3%. O Piauí, como eu comentava um pouco atrás, era o único estado que aumentou a sua área de cultivo do milho, deve ter uma produção elevada em 1,8%, somando 1.083.900 toneladas, e a Bahia também reduziu a sua área de plantio de milho em função das condições desfavoráveis ao plantio e deve retirar dos campos 2.380.600 toneladas do cereal, registrando uma baixa de 14,2%. Os 4 estados juntos devem colher, segundo a Conab, uma safra de 5.600.000 toneladas de milho. E no Matopiba, mesmo com a volta das chuvas, essas precipitações têm sido muito irregulares e isso não garante a umidade no solo para o desenvolvimento das culturas. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esses estados. Nadiara Pereira traz as informações. Nadiara, apesar de ter uma chuva ou outra nesses estados, ainda não traz situação ou a circunstância correta para o desenvolvimento das culturas. Exatamente, Fabiano. A gente vive, a região do Matopiba vive 2 situações bem distintas. Voltou a chover forte sobre o norte do Brasil, com isso as instabilidades mais intensas chegaram a partes do Maranhão e também Tocantins. Inclusive, algumas áreas já estão até com excesso de umidade. A chuva tem prejudicado os tratos nas lavouras. E, por outro lado, essa chuva ela não chega com a mesma intensidade sobre o interior nordestino. Então, enquanto algumas áreas do Maranhão e Tocantins vivem excesso de umidade, sobre a Bahia e partes do Piauí ainda há um grande déficit hídrico e falta umidade nas lavouras, especialmente de soja. A gente acompanha aqui neste mapa de umidade índices muito baixos em grande parte da Bahia e também nesta faixa aqui do sul e leste do Piauí. Nestas áreas, o índice de umidade do solo está abaixo de 10%, então é um solo muito seco para as regiões em desenvolvimento. Sobre o estado do Tocantins e também partes do Maranhão, o índice de umidade do solo chega até 100%, principalmente nestas áreas em rosa do mapa, onde tem chovido de forma mais frequente e volumosa. Durante agora os próximos dias ainda tem previsão de chuva forte, especialmente na divisa do Tocantins com o Maranhão. E a chuva até se estende pelo interior do Piauí com volume um pouco mais expressivo. Mas justamente aquelas áreas que estão mais secas da Bahia e também extremo sul do Piauí, a previsão é apenas de uma chuva bem isolada e com baixo acumulado. Então é aquela chuva, não é considerada uma chuva agrícola que vai recuperar a umidade do solo. E além dessa falta de chuva, também temos as altas temperaturas que prejudicam ainda mais a qualidade do solo. Durante o próximo período, entre 27 e 31 de março, a chuva fica um pouco mais generalizada entre Maranhão e Piauí e perde um pouco de intensidade sobre o interior do Tocantins. Na Bahia, a situação não muda e não tem previsão de chuva significativa neste período. Inclusive, na maior parte do interior do estado, a previsão é de tempo seco até o final agora no mês de março. E nos primeiros dias de abril, os primeiros 5 dias de abril, vão ser marcados pela intensificação da chuva entre o Maranhão e o Piauí. Pode chover até 100 milímetros em 5 dias nessas áreas. Então, é uma chuva que mantém o solo bastante encharcado,
mas por causa do excesso, do volume muito alto de água em um curto período de tempo, essa chuva pode trazer transtornos em algumas áreas. Entre Tocantins e Bahia, diminuição da chuva, principalmente Tocantins tem uma chuva forte no norte do estado, mas aqui sobre o interior e sul do Tocantins, assim como a Bahia, previsão de pouca chuva, pancadas bem isoladas e de baixos volumes acumulados. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nadiara. Bom, daqui a pouco ela traz outras informações a respeito da previsão do tempo e o telespectador pode sempre participar conosco, não é isso, Juliana? É isso mesmo, Fabiano. A Agricultura BR possui um canal de comunicação aberto com você de casa que nos acompanha aí na sua propriedade rural, na sua casa, nas cidades. Você pode entrar em contato conosco, seja por e-mail, pelo aplicativo WhatsApp ou também pelas redes sociais e participar do programa mandando para a gente o seu comentário a respeito de algum assunto que você viu aqui, alguma dúvida que tem ou até mesmo pedir a previsão do tempo para a sua região, por exemplo. Se você também tem fotos da sua produção, mande para a gente. Eu vou passar agora os e-mails, os endereços de contato por onde você pode fazer essa participação aqui no Agricultura BR. Olha, o WhatsApp do programa é o 67-9656-2266. Participe, você envia a sua mensagem pelo aplicativo, é gratuito e a gente recebe aqui na hora. Tem também o e-mail do programa, que é agriculturabr@sba1.com. Você que quiser se corresponder com a gente através do e-mail, estaremos aguardando o seu contato. E ainda estamos nas redes sociais, no Twitter, no perfil Agricultura BR e também no Instagram, no perfil @programa Agricultura BR. Através do Instagram você acompanha os bastidores do Agricultura BR e no Twitter você acompanha o que vai ser assunto em todas as edições. Bom, a gente espera esse contato de vocês, então ficamos aguardando. Por aqui é hora de mais cotações de mercado. Acompanhe os valores do milho hoje em todo o país. Veja no próximo bloco que a AproSoja em Mato Grosso do Sul revisou para cima a estimativa de produção de soja no estado. E a soja perde competitividade nos preços aqui no Brasil. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E o Agricultura BR traz agora de novo para você os destaques para o clima, mas agora no centro-sul do Brasil. Bom, a região centro-sul do país recebeu um volume elevado de chuvas durante o verão, que acabou contribuindo para a boa umidade do solo. Mas a chuva em excesso em algumas regiões do país tem prejudicado os trabalhos de colheita e escoamento da safra de grãos, em especial em algumas localidades do Mato Grosso. Vamos voltar a falar com a Nadiara agora para saber se tem previsão de mais chuva, Nadiara, para essa região do centro-oeste. Como que fica o tempo? Tem previsão de mais chuva sim, Juliana. Inclusive, a região noroeste de Mato Grosso vem sendo a mais atingida porque é uma região que fica mais próximo do Amazonas, então recebe mais umidade e calor da Amazônia, que traz essa chuva mais intensa, principalmente nestas áreas de divisa com Rondônia, Amazonas e também Pará. Agora a gente tem um agravante, tem uma frente fria que está avançando do sul para o sudeste. Esse sistema consegue organizar um pouco mais de instabilidade sobre o interior do país e também a partir da sexta-feira vamos ter novas áreas de instabilidade ganhando força. Por isso, a chuva deve aumentar em algumas áreas e pode trazer transtornos. A gente observa que sobre a região sul, previsão de muita chuva. Então, o oeste paranaense pode receber até 100 milímetros em 5 dias. E essa chuva deve comprometer as atividades no campo, principalmente cuidados com as lavouras e também aquelas áreas que ainda estão colhendo. Mas, por outro lado, essa chuva mantém o solo bastante úmido para as áreas produtoras de milho, segundo a safra. E sobre o centro-oeste, o estado de Mato Grosso continua sendo mais atingido, deve receber pelo menos 70 milímetros nesta área que já está mais encharcada, que tem o solo mais úmido. Deve chover principalmente sobre o noroeste mato-grossense. Durante o próximo período, entre os dias 27 e 31 de março, aí sim a chuva diminui sobre todo o centro-sul do país. O solo encontra-se em boas condições de umidade e agora, neste período, com a diminuição das chuvas, as pancadas se tornam bem mais isoladas e com baixos acumulados.
aí as atividades no campo devem avançar bem no finalzinho do mês de março. Nos primeiros 5 dias de abril, previsão também de chuva em quase toda a região centro-sul do Brasil, mas chuva de baixo volume acumulado que não deve comprometer as atividades no campo. Por enquanto, os maiores volumes de água ainda vão continuar concentrados no extremo norte e parte no noroeste mato-grossense. Nas áreas que fazem divisa com o Amazonas, ainda tem previsão de mais de 30 milímetros em 5 dias. Nas demais áreas, volume que varia de 5 a 15 milímetros, indicando que, então, é uma chuva mais rápida e alternada com períodos de melhoria. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara. Obrigada pelas informações. E olha, a colheita no estado do Rio Grande do Sul, os primeiros resultados de colheita já indicam uma redução das margens de lucro do produtor rural e ainda investimentos maiores em relação à produção. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Viviane Lara. Na fazenda Santa Clara foram semeados aproximadamente 5.000 hectares com soja. As primeiras áreas colhidas com variedades de ciclo precoce, a média não alcançou as expectativas do produtor. A gente começou a colher as variedades mais precoces, algumas delas embaixo de pivô, são áreas irrigadas, que deram uma média boa, mas já abaixo da expectativa. Apesar do planejamento, o custo da lavoura foi superior ao esperado. Com gastos extras, o rendimento ficou ainda menor. A margem de lucro foi prejudicada, ainda mais numa situação, nessa gangorra que a gente está enfrentando. Compramos a maior parte dos insumos num dólar mais baixo e um preço de soja mais baixo. Ok. Com o passar do tempo, esse preço de soja melhorou. Ok. Aí os insumos subiram vertiginosamente. Tivemos que comprar uma complementação de insumos para essa safra em curso, baseado num saco de soja a R$80. Com a oscilação do dólar e a instabilidade política no país, especialistas pedem cautela aos produtores na hora da venda. O soja vem tendo assim, oscilando bastante o mercado em função da situação de dólar. Essa instabilidade da política e economia brasileira, a gente não sabe que rumo vai pegar. Assim como o dólar está num momento assim, de 3,70, 3,80, ele volta a 3,61, isso influencia muito no mercado de grãos. O momento, eu tenho dito para os meus clientes o seguinte, eles devem fazer só o necessário para cobrir os seus custos que está tendo agora para fazer a colheita, e aguardar porque com essa tendência toda que a gente está passando, não é só a política brasileira, sim o dólar index que regula as moedas a nível mundial, que ele caiu bastante. Então deve ter um aumento, deve subir, mas não espere dólar acima de R$4. Um dólar 3,80, 3,90 é o que o mercado hoje diz para a gente se basear em torno disso aí. Com 10% da área colhida, os trabalhos devem se intensificar nos próximos dias, após o ato simbólico no calendário estadual da oleaginosa. E eu espero que a soja seja aquela, como nós trabalhamos hoje aqui, seja o caminho para uma realidade que continue avançando bastante. Fiz um chamamento, inclusive, para que todo mundo opere as produções que tem consorciada com a produção do milho, porque ajuda a estabilidade do solo e cria condições para a penetração da água de forma diferente em todas as propriedades. E o evento também serviu de palco para debater a situação das estradas. Temos avançado bastante na recuperação de muitas estradas. Sabe-se que o Estado vive uma situação financeira bastante precária e nós temos que fazer opções e trabalhar com o que se pode. Mas temos avançado bastante. A preocupação agora é fazer nesse período uma recuperação para que a safra possa ser escoada. E a expectativa para esta safra no estado é de 16 milhões de toneladas. Viviane Lara para o SBA. E o Agricultura BR traz agora um estudo, levantamento feito pela equipe do programa, que mostra o que acontece com o preço da soja na região centro-oeste do país. Os números vão mostrar agora que as margens, assim como acontece no Rio Grande do Sul, as margens de lucro para o produtor estão menores. E março representa a pior situação do ano de 2016, quando comparado
ao mesmo período do ano passado. Quando nós formos ver agora os valores para Mato Grosso do Sul e Goiás, nós vamos ver que os valores praticados na mesma data em março do último ano com março de agora, elas estão muito próximos. E qualquer maneira que você tenha de atualizar os valores do último ano, vão trazer esses números do ano passado para iguais ou até superiores os que estão sendo praticados agora. Por exemplo, colocar o processo, deflacionar os números, se deflacionar, vão ficar até maiores os números do ano de 2015. Mostra uma situação de margens, portanto, de lucro menores para o produtor. Um outro fator importante é que hoje os negócios com dólar vinham na casa de R$ 3,61. No último ano, nessa mesma data, vinham R$ 3,14. A situação atual mostra a defasagem ou os valores mais baixos para a soja também no mercado internacional. Você vai acompanhar agora com a gente o estudo gráfico, então, que mostra o preço anotado nos 3 estados produtores de soja da região centro-oeste, começando pelo Mato Grosso. Vamos relembrar o preço anotado, então, exatamente há um ano atrás e os valores apurados na data de hoje. O estado do Mato Grosso aparece em destaque e negociava na data em 2015 a saca de soja por R$ 57,50. Na data de hoje, 22 de março de 2016, o valor está a R$ 3,00 acima do valor negociado um ano atrás, apontando, portanto, o preço médio hoje de R$ 60,50, confirmando uma alta de 4,7% no último ano. Este mês de março, portanto, é o que mostra a pior situação no que diz respeito à alta da soja anotada em relação ao ano passado para 2016. A gente vai rever agora qual é a expectativa de produção de soja para o Mato Grosso, de acordo com a Conab. Vamos aos números então, você acompanha comigo na sua tela quais foram as produções nas temporadas passadas e a estimativa para a atual 15/16. Lá atrás, na 11/12, o Mato Grosso retirou dos campos 21.800.000 toneladas da oleaginosa. Safra seguinte, 12/13, o volume chegou a 23,5 milhões. Safra 13/14 alcançava 26.400.000 toneladas de soja. Safra passada, 14/15, confirmando mais um recorde atrás de recorde, fechando a safra em 28 milhões de toneladas de soja. Para a atual temporada, porém, 15/16, a Conab estima uma redução, indo para 27,5 milhões de toneladas, quebrando, portanto, essa sequência de recordes anotados para o estado. Bom, outro estado de destaque é o Mato Grosso do Sul, tem uma leve alta se comparado ao mesmo período do ano passado com o dia de hoje, apenas 2% de alta para a saca de 60 quilos da soja nos últimos 12 meses. É o que a Agricultura BR traz agora mostrando no mapa o Mato Grosso do Sul. Temos o Mato Grosso do Sul, portanto, com 2% de elevação para os valores, enquanto no dia 22 de fevereiro de 2015, 22 de março de 2015, eram R$ 58,75. Hoje, nós temos o valor de R$ 60,50, diferença de apenas 2% para os valores praticados entre um período e outro. Mato Grosso do Sul, que hoje nós trouxemos, inclusive, um destaque em relação à produção na expectativa da ProSoja, que deve atingir 7.500.000 toneladas. De acordo com a Conab, a produção deve ficar da seguinte maneira. É o que nós trazemos no próximo gráfico, mostrando o que aconteceu nas últimas temporadas no Mato Grosso do Sul e a expectativa da Conab, praticamente em linha com aquilo que a ProSoja espera, 7.580.000 toneladas. Mato Grosso do Sul que vem ampliando ano a ano a sua produção. Na temporada 11/12 eram 4.630.000 toneladas, a 12/13, 5.810.000, 13/14, 6.150.000 toneladas, temporada passada 7.180.000 e agora 15/16, 7.580.000 toneladas, agora muito alinhada tanto a Conab quanto a ProSoja em relação ao que o Mato Grosso do Sul deve produzir. O estado de Goiás é o que apresenta a pior situação no que diz respeito à valorização do preço da soja nos últimos 12 meses.
O preço da saca quase não tem diferença em relação ao valor negociado em março do ano passado. Vamos acompanhar agora na tela, então, quais são estes valores apurados pela equipe do Agricultura BR para os valores em Goiás. Lá atrás, no mês de março de 2015, o preço anotado para a soja era de R$ 63,00 a saca. Para a data atual, 22 de março de 2016, o valor subiu apenas 75 centavos no valor de cada saca, fechando na data de hoje, patamar médio de R$ 63,75. Agora a gente vai também rever qual é a estimativa de produção para o estado de Goiás, que tem uma expectativa bastante positiva em relação à safra passada, uma elevação forte. Vamos acompanhar agora a projeção da Conab para o estado de Goiás e você rever conosco primeiro as safras passadas, qual foi a produção goiana. Temporada 11/12, o volume alcançava 8.250.000 toneladas de soja. Safra seguinte, 12/13, o volume passava dos 8,5 milhões. Safra 13/14, quase alcançava 9 milhões de toneladas de soja. Na safra passada, Goiás apresentou uma redução na produção, fechando o ano safra 8.630.000 toneladas e para a atual temporada, a Conab estima uma produção superior a 10 milhões, alcançando 10.240.000 toneladas, portanto, uma alta bastante expressiva na expectativa de produção de Goiás de uma safra para outra. A gente comentava há pouco que Mato Grosso do Sul teve uma elevação na estimativa de produção da soja no estado, né? A AproSoja do estado divulgou no dia de hoje o seu último relatório mostrando o acompanhamento dos trabalhos de colheita e essa novidade nos números de expectativa de produção. A gente vai acompanhar agora na tela qual é primeiramente o andamento da colheita de soja no estado, já que os produtores aceleram as máquinas no campo para diminuir a defasagem no plantio do milho de segunda safra. Vamos acompanhar agora as informações, então, a quanto anda a colheita de soja em Mato Grosso do Sul. Vamos lá girar o mapa, então, trazer Mato Grosso do Sul em destaque. Você vê que a área colhida até o dia 18 de março, sexta-feira da semana passada, estimava 84,3% de toda a área semeada já estava retirada, já estava fora dos campos, com uma produtividade média sendo anotada em 50 sacas por hectare. As informações são do projeto SIGA-MS, que é um projeto feito em parceria com a Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul e a AproSoja do estado. Bom, este último relatório do SIGA-MS que trouxe essa área já colhida de mais de 84% da área total semeada, trouxe então essa grande novidade, a mudança na expectativa de produção, que é explicada pelo aumento na área de plantio da soja, que também foi revisado para cima. Vamos acompanhar agora na tela quais são os novos números, então, para a produção de soja em Mato Grosso do Sul, de acordo com o SIGA-MS. A área plantada está agora estimada em 2.500.000 hectares, o que deve ser uma área 8% superior em relação à temporada passada. Nos relatórios anteriores, a área estimada era em 2.300.000 hectares, portanto, sofreu aumento de 200.000 hectares nessa área toda calculada. A estimativa de produção, que até a semana passada estava em 7.400.000 toneladas, agora deve ser de 7.500.000, uma alta de 8,8% em relação à produção passada, que foi de 6.890.000 toneladas de soja. Fabiano. Bom, nós tivemos na tarde de ontem a divulgação dos números de exportação para a terceira semana de março que foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior. E olha só, os embarques de soja feitos pelas tradings que operam no Brasil seguem muito forte, já deixaram e muito para trás os embarques do mês de fevereiro. Ainda tem essa semana e um pouquinho da próxima para concluir o mês. É o que nós vamos agora trazer em destaque no Agricultura BR, embarques para soja e para óleo de soja também. Temos aqui então soja
em relação ao faturamento, você vê o que vai acontecendo com a soja. Temos aqui o mês de março de 2016, que vai totalizando neste momento já 1.653.800.000 Em fevereiro, fevereiro de 2016, o faturamento chegou a 715.300.000. Em março do último ano, o faturamento para as exportações brasileiras de soja em grãos totalizaram 2.211.800.000. Isso falando de faturamento, os recursos que entram para as tradings que operam no Brasil. Vamos saber agora do volume de soja embarcada até o momento, portanto são 3 semanas. Março de 2016 contabiliza 4.722.600 toneladas embarcadas. Todo o mês de fevereiro deste ano totalizou 2.036.800 toneladas. Março do ano passado teve uma exportação forte de soja, que teve um total de 5.592.100 toneladas. Março de 2016, por enquanto, vem um pouco abaixo, mas falta aí cerca de 700.000 toneladas para empatar com o mesmo período do ano passado, março do último ano. Já que você viu soja, vamos saber agora de outros produtos do Complexo Soja Nacional, trazendo agora o óleo de soja em destaque. E o Agricultura BR mostra o faturamento com a exportação de óleo de soja. Temos aqui março, que totaliza 42 milhões de dólares, já deixa para trás o mês de fevereiro deste ano, quando foram faturados 30.371.000. Março de 2015 teve um faturamento de 45.700.000. Portanto, faturamento com exportação de óleo de soja vem em alta, inclusive já pode se considerar que supera todo o mês passado, em 3 semanas, o mês de março, com as exportações do óleo de soja. Você viu o faturamento, vamos saber agora do volume. Volume exportado de óleo de soja vem com essa situação aqui. Nós temos março de 2016 com embarque de 62.300 toneladas. Todo o mês de fevereiro deste ano totalizou 44.263 toneladas e março do ano passado foram 62.800 toneladas. Portanto, o volume de óleo de soja embarcado pelas tradings que operam no Brasil praticamente se iguala àquilo que foi exportado em todo o mês de março do último ano. Minutos finais desta edição, vamos dar mais uma olhadinha na soja negociada na Bolsa de Chicago, que nos últimos dias voltou a operar acima de $9 por bushel. Vamos acompanhar as negociações de agora, então, para a oleaginosa, que opera em alta. A alta no dia de hoje já foi mais expressiva, mas continua em campo positivo. A soja negociada em Chicago para entrega em maio opera agora $9,07 mais 75 por bushel, alta de 0,63%. A posição de julho hoje já chegou aos $9,20, mas agora vem a $9,14 por bushel, alta de 0,63%. E a soja negociada para entrega em agosto sobe também 0,60% e é negociada a $9,16 por bushel. E por aqui a Agricultura BR mostra como é que está o dólar que é determinante em todos os negócios de vendas e exportação do Brasil. Vamos saber como é que está o dólar, porque ele vem recuando, nossa produção recua o dólar. Olha aqui a movimentação para a moeda americana, 0,33% de queda neste momento e é negociada a R$ 3,59 mais 8 no momento. Dólar que vinha até o começo desta edição em alta. Esta edição, então, vai ficando por aqui. Você relembra conosco quais foram os principais destaques do dia? Olha, a soja tem operado em alta nos Estados Unidos por conta de preocupação com o fenômeno Laninha sobre a produção norte-americana.
Aqui no Brasil, Mato Grosso do Sul elevou para cima a sua projeção da safra de soja, estimada agora em 7,5 milhões de toneladas. A China, ela comunicou que vai liberar seus estoques de algodão no próximo mês no mercado internacional. E ainda nessa edição, você conferiu que tem propriedade rural da região da Alta Mogiana, em São Paulo, já dando início aos trabalhos de colheita do café. Todas essas informações você também encontra no blog do programa, acessando o portal do SBA. A você, muito obrigada pela companhia. Um abraço especial a quem participou com a gente ao longo dessa edição. Um abraço, então, ao Jonas, de Botucatu, São Paulo. Obrigada pela companhia. Ao Rogério Rosa, de Campi Norte, no estado de Goiás. E também a Ramiro, de Minas Gerais. Tenham todos uma ótima tarde. Até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.